Olá, queridos alunos e queridas alunas! Estamos aqui mais uma vez. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física, e vim aqui para te auxiliar nessa disciplina tão maravilhosa. Aula, revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula. E vamos aqui para a nossa aula. E hoje nós vamos começar falando sobre um fenômeno ondulatório. E o fenômeno que eu quero discutir com você aqui é a reflexão. Dá só uma olhada nessa imagem, olha só. Essa imagem, ela retrata muito bem a reflexão. Vocês percebem que tem um professor e aí embaixo tem uma água e nós conseguimos ver a reflexão desse professor, tá bom? A reflexão, por conceito, ela é quando, ou ela acontece quando a luz atinge uma superfície, ela muda de direção e sentido, mas ela continua no mesmo meio de propagação, tá, pessoal? Entendam que a luz, ela se propaga por diversos tipos de meio, tá, pessoal? E aí nós temos, por exemplo, o ar, que é um meio de propagação. Nós temos a água, que é um outro meio de propagação. Na reflexão, a luz ela vai bater no corpo do professor, aí ela vai refletir, vai pelo ar, vai incidir na água e vai voltar para o ar de novo e vai chegar até os nossos olhos. Isso é reflexão, quando a luz ela não muda de meio, tá? Ela bate e volta para o meio de origem. Por sua vez, a refração, ela é a mudança desse meio. Dá só uma olhada nessa imagem. Quando a luz, ela sai de um meio, por exemplo, aí a imagem do professor dentro da água, para que você enxergue o professor, é necessário que o raio de luz saia do professor e chegue até os seus olhos. Lembrando que o professor ele não vai produzir a sua própria luz. Então, é necessário que a luz do sol chegue até o corpo dele, bata no corpo dele e reflita até os seus olhos. Só que como ele está dentro da piscina, essa luz ela vai mudar de meio. Ou seja, ela vai primeiro transitar pela água, depois ela vai transitar pelo ar. Essa mudança de meio nós chamamos de refração. Na verdade, a refração é a mudança da velocidade de propagação dessa onda eletromagnética por mudar de meio. E aí isso tem uma consequência. A luz ela acaba se desviando, mudando de direção. E é exatamente por isso que o professor nessa imagem parece estar com a cabeça deslocada no corpo, porque aconteceu ali um desvio da luz. E esse desvio da luz aconteceu por conta daquilo que nós chamamos de refração, tá, pessoal? Além disso, eu quero também falar aqui com vocês sobre a cor dos objetos. Vocês já pararam para pensar por que o azul é azul? Por que o verde é verde? Por que as cores parecem das cores que tem? Para isso, dá só uma olhada nessa imagem. A cor de um objeto ela é determinada pela luz que chega até ela. Um objeto ele só parece verde porque quando a luz chega até ele, ele absorve todas as cores e reflete somente o verde. E aí, por isso, ele parece verde. Por sua vez, ele vai parecer vermelho porque ele absorve todos os raios de luz e reflete somente o vermelho, tá, pessoal? Alguns pontos importantes aqui. Uma luz é branca porque ela é a soma de todas as cores, tá? Então, uma luz branca é a soma de todas as cores. A luz do sol é uma luz que é branca, ou seja, ela tem todas as cores. E um objeto, para ele ser azul, ou vermelho, ou verde, vai depender, então, dessa composição da luz que chega até ele, a luz que ele absorve e a luz que ele emite para o sistema de novo, tá bom? E para que tu consiga compreender muito bem isso daí, eu trouxe para ti aqui um experimento.
Dá só uma olhada aí nesse experimento sobre a cor dos objetos. Olá! Hoje nós iremos fazer um experimento a respeito das cores. Você sabia que as cores dos objetos dependem também da luz que chega até eles? Então, para te mostrar isso, eu trouxe aqui alguns cartões de cores diferentes. Como você pode ver, nós temos aqui um cartão de cor vermelha, um cartão de cor verde, nós temos também aqui um cartão da cor branca e um cartão amarelo. Todos sob aqui um pano preto, tá, pessoal? E aí, a ideia é, qual será a cor que irá ficar o cartão vermelho se eu jogar sobre ele uma luz branca? Só para que você tenha uma ideia, essa luz agora que está iluminando os cartões é uma luz branca. Então, o que você está vendo aqui é como os cartões ficam se eu iluminar com uma luz branca. Mas agora a minha segunda pergunta é, como será que vão ficar os cartões? Como será que, por exemplo, ficará o cartão vermelho se eu iluminar ele com uma luz monocromática vermelha? Aliás, se você não sabe, uma luz monocromática é aquela que tem apenas uma cor. Então, se eu iluminar esses cartões, por exemplo, com uma luz monocromática verde, que cor será que irá ficar o cartão vermelho, o verde, o branco ou o amarelo? Vamos fazer essa experiência? Vem comigo então, olha só. Agora, eu vou apagar a luz branca e vou acender apenas uma luz vermelha, pessoal. Deem só uma olhada como é que fica. Então, pessoal, agora aqui nós temos o cartão vermelho sendo iluminado com a luz vermelha. Percebam vocês que o cartão vermelho ele ficou vermelho. Isso porque um objeto, quando ele é vermelho, ele vai absorver todas as cores, mas vai refletir apenas o vermelho. Um objeto vermelho, ele absorve todas as cores e reflete apenas o vermelho. Como só está chegando luz vermelha nele, ele está refletindo luz vermelha para a gente. Agora, vamos verificar como é que ficaram os outros cartões. Observem vocês que o cartão verde ficou preto. Isso porque um objeto verde, ele absorve todas as outras cores e reflete apenas o verde. No entanto, só está chegando luz da cor vermelha nele. Como não tem luz verde chegando nele, então ele vai absorver todas essas cores. Lembrem vocês que um objeto ele é preto porque ele absorve todas as cores. É por isso que dizem que uma camisa preta ela esquenta mais no sol, pois ela absorve todas as cores. Totalmente o oposto que acontece com uma cor branca. Observem vocês que ao lado do cartão verde aí que ficou preto, nós temos o cartão branco. Ele é muito parecido com o cartão vermelho, não é verdade? Isso porque um objeto, quando ele é branco, ele vai refletir todas as cores que chegam nele. Como só está chegando luz vermelha, ele vai refletir o vermelho. E observem que o último cartão é o amarelo. Ele tem uma cor um pouco mais laranjada, tá bom? Isso porque o amarelo ele está ali entre o vermelho e o verde. Mas percebam vocês que o cartão branco ele ficou vermelho, o cartão verde ele ficou preto e o cartão vermelho ficou da cor vermelha, pessoal. Que bacana a experiência, né, pessoal? Nessa daí, então, nós podemos ver as cores dos objetos. Mas agora, eu trouxe para ti um especialista e uma autoridade na área para falar sobre refração. Dá só uma olhada nesse recado sobre refração, dá uma olhada. Como vão, prezados alunos do Amazonas? Hoje nós vamos tratar de um fenômeno físico chamado refração da luz. É um fenômeno muito importante hoje em dia em tecnologia. E você sabe o que se trata a refração da luz? A refração da luz é a propriedade que a luz tem de mudar o seu caminho de propagação. A princípio, a luz propaga em linha reta. Mas nós podemos usar meios materiais, às vezes até transparentes para o olho visível, para que a gente desloque o caminho da luz. Esse conceito é usado principalmente em fibras óticas, telecomunicações, em vários fenômenos do dia a dia. Mas vamos fazer um experimento hoje, no qual nós vamos mostrar o fenômeno da refração da luz. Nós vamos começar pegando um feixe de laser, ele vai incidir sobre uma pequena placa de acrílico.
Esse feixe ele é vermelho e vai incidir sobre um círculo graduado, mostrando os ângulos de incidência. No centro desse círculo graduado, nós vamos colocar uma pequena placa de acrílico. Essa placa de acrílico ela tem a forma de um semicírculo. É um círculo cortado ao meio. A parte plana do círculo, nós vamos incidir a luz. E na parte curva do círculo, a luz vai passar e nós vamos tentar medir, então, o desvio feito pela luz provocado pelo acrílico. Nós vamos, então, tentar mostrar a diferença entre o ângulo incidente e o ângulo refratado provocado pela refração da luz. Nós vamos conseguir também observar um feixe refletido pela face plana e vamos mostrar um dos principais fenômenos, que é a lei da reflexão especular, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Para enfatizar a visualização, nós vamos baixar a iluminação um pouco e nós vamos começar a analisar o experimento. Aqui nós vemos o feixe do laser, aqui está o círculo graduado e cada marca dessa representa um ângulo. Então seria incidência, que a gente chama de incidência normal, onde a face plana, esta linha vertical perpendicular à face plana, representa a normal à superfície. O feixe incide exatamente sobre essa linha, ou seja, o ângulo de incidência é igual a 0 graus. Como o ângulo de incidência é igual a 0 graus, o feixe não é refratado e podemos visualizar ele aqui do outro lado ao atravessar o acrílico, no qual ele passa sem desvios. Mas, quando nós colocamos um ângulo de incidência, por exemplo, aqui nós estamos colocando de 0, 10, 20, 30, 40 graus, o feixe incidente, então, tem um ângulo incidente de 40 graus e o ângulo refratado é de 10, 20, aproximadamente 25 graus. Ou seja, nós temos o ângulo refratado menor que o ângulo incidente. Isso sempre acontece quando a luz sai de um meio de menor índice de refração para um meio de maior índice de refração. Quando nós invertemos a situação e vamos analisar exatamente o oposto, no qual vamos visualizar o feixe incidindo na parte curva do disco, no qual nós temos ainda um feixe incidente em incidência normal e o feixe refratado não é desviado pelo acrílico. Porém, ao aumentar o ângulo de incidência, vamos colocar aqui agora em 30 graus, 10, 20, 30 graus como ângulo de incidência, vamos ter aqui um feixe refratado, agora desviando de um ângulo de 10, 20, 30, 48 graus. Ou seja, agora nós temos a luz passando de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Com isso, agora o feixe aumenta o ângulo refratado. Ou seja, toda vez que a luz passa de um meio de maior índice de refração para um menor índice de refração, o ângulo refratado aumenta. Se chegarmos ao extremo de continuarmos a aumentar o ângulo incidente, de forma que o feixe refratado vai aumentando esse ângulo até ele ficar rasante à superfície, vai ter um ângulo, que chamamos de ângulo crítico, no qual o feixe não é mais refratado. Ele é totalmente refletido, como é observado aqui. Ou seja, para ângulos incidentes maiores que o ângulo crítico, o feixe é totalmente refletido. Nós chamamos esse fenômeno de reflexão interna total. E isso só acontece quando a luz sai do meio de maior índice de refração para o de menor índice de refração. No outro caso, esse fenômeno não acontece. Esse fenômeno de reflexão interna total é o que é o responsável por transmissão de dados em fibras óticas. Como aplicação no nosso dia a dia, nós podemos observar o efeito da refração da luz
quando nós observamos o efeito, por exemplo, do arco-íris. A luz do sol, ao entrar nas gotinhas de chuva, ela sofre refração. Só que a água, assim como alguns materiais, o índice de refração depende do comprimento de onda da luz. Sendo assim, cada feixe de luz, cada cor da luz do sol vai ser desviado em um ângulo diferente, como nós vimos aqui no experimento. E isso, então, abre o espectro da luz e nós vimos o belo arco-íris no céu. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Que legal, professor, aí falando sobre a refração, tá? E aí, para complementar, nós temos aqui, ó, a equação que vai retratar a refração, tá, pessoal? O índice de refração é uma comparação da velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz naquele meio. E aí você percebe que ela sofre um desvio. Esse desvio eu consigo calcular com aquilo que eu chamo de lei de Snell, tá, pessoal? A lei de Snell, então, vai comparar aí o índice de refração do meio 1 com o índice de refração do meio 2 e os respectivos ângulos de incidência e ângulo de refração, tá, pessoal? Então, essa daí é a nossa lei de Snell. N1 seno de θi é igual a N2 vezes seno de θr, pessoal. E agora, para a gente continuar falando aqui sobre a luz, sobre os efeitos dessa luz, nós vamos falar sobre as energias renováveis. E a elas vamos aplicar aqui alguns tópicos que também estão relacionados com a luz. Vamos começar com a nossa primeira. Nós vamos falar primeiro sobre a energia solar, tá, pessoal? A energia solar é aquela energia que vem proveniente do Sol, tá? E aí, essa luz solar, essa energia aí, ela vai incidir numa placa e vai arrancar elétrons. E esses elétrons vão servir para gerar energia elétrica, tá, pessoal? O efeito que vai dar base para o funcionamento aí dessa energia elétrica é o conhecido efeito fotoelétrico, que eu trouxe aqui um simulador para tu identificar o efeito fotoelétrico acontecendo na prática. Dá só uma olhada aí no efeito fotoelétrico acontecendo na placa em cima da casa, ó. Tu vai perceber, então, que a energia solar ela está batendo nessa placa e aí está arrancando elétrons. Exatamente como acontece aqui no nosso simulador. Dá só uma olhada. Quando eu ligo aí a radiação violeta, tá bom? Ou até mesmo a ultravioleta, essa radiação consegue arrancar essas bolinhas. Essas bolinhas são os elétrons. E aí esses elétrons vão conseguir gerar energia elétrica. Lembrem-se que a luz que está incidindo aí nessa placa está emitindo fótons, tá, pessoal? E com essa emissão de fótons, ela está arrancando elétrons. Por isso que o nome desse fenômeno é efeito fotoelétrico. E ele é a base para o princípio de funcionamento da nossa energia elétrica solar. Bacana, pessoal? Legal, né? Agora, vamos falar um pouco mais sobre um truque da luz, que é a formação de imagens. E para a formação de imagens, é super importante que tu lembre daquilo que nós chamamos de equação de Gauss. Dá só uma olhada. A equação de Gauss é essa equação em que eu tenho 1 sobre o foco igual a 1 sobre posição objeto mais 1 sobre posição imagem, tá, pessoal? Lembrem-se, o foco da lente, considerado aí pela letra F, o P é a posição objeto e o P' é a posição da imagem, tá? Esses pontos aí são importantes, essa equação é importante, porque ela vai nos auxiliar na formação de imagens no nosso olho, na nossa visão. Porque com isso, nós conseguimos saber se a pessoa vai ter uma visão nítida, tá bom? Se não, ela vai ter aquilo que nós chamamos de defeitos de visão, que são 3 aqui que nós estudamos. Olha só, nós temos a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto, e para a correção da hipermetropia, nós utilizamos lentes convergentes. Nós temos a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, e para a correção da miopia, nós utilizamos aí lentes divergentes. E nós temos o astigmatismo, que é uma imperfeição ali na córnea.
e para a correção dele, nós utilizamos as lentes cilíndricas, tá? Tem até uma imagem aí, ó, para tu entender melhor, aonde que se forma a imagem do olho míope, aonde que se forma a imagem do olho hipermétrope e a imagem do olho astigmático, tá bom? E embaixo tem as suas correções, com uma lente divergente para miopia, com uma lente convergente para hipermetropia e uma lente cilíndrica para o astigmatismo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Vou ficando por aqui. Valeu!